Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, e me oferecesse um colo, desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada, me oferecesse um colo, um ombro, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Cadê? Ao vivo pra vocês. Vamos aí pra ver. Olá, amigos. Mais uma vez estar aqui. É um prazer na comunidade espírita Nova Era, no Vale do Jequiriçá, Rádio Transvale FM, e cumprimentando o nosso amigo Zé Alberto e a todos os companheiros que vêm sempre nos prestigiando, nos convidando, ouvindo a nossa palavra, dando oportunidade para que possamos falar em nome de Jesus, falar em nome da doutrina espírita. Eu espero que possamos ter aqui alguns minutos de reflexões positivas, que possamos crescer, que o nosso mentor espiritual possa estar aproximado para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. E vamos falar hoje sobre simpatia e antipatia dos espíritos.
Antes eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre o momento que vivemos. Nós vivemos um momento muito especial no nosso planeta. Do ponto de vista espiritual, todos nós sabemos, sempre comentamos a respeito da transição planetária, a respeito de todas essas modificações do ponto de vista espiritual. Mas do ponto de vista físico, cada vez mais fica claro, fica patente uma transformação vigorosa que se dará nos próximos momentos da nossa vida no planeta, no orbe planetário. Por exemplo, agora nós podemos considerar como se um ciclo se fecha, como se uma nova etapa começará para a humanidade, para a vida dos encarnados, um momento que a gente pode fazer um balanço, que a gente pode avaliar aquilo que a gente gostaria de levar conosco, aquilo que a gente gostaria de deixar para trás, porque é um momento de mudança, de grande mudança, em especial com o advento da ferramenta da inteligência artificial que está sendo colocada à nossa disposição, essa inteligência artificial que vai se desdobrando em todos os campos de conhecimento, em todas as atividades humanas. Cada vez ela vem se interpenetrando de uma forma maior e agora de uma forma muito patente. Por exemplo, foi lançada uma ferramenta na internet chamada ChatGPT. E essa ferramenta de inteligência, que é produzida para gerar textos coerentes, a partir de um emaranhado enorme de dados acumulados lá no seu banco de informações, e ela foi lançada em 30 de novembro de 2022, não tem nenhum ano. E pela primeira vez na história do lançamento de plataformas de internet, pela primeira vez ocorreu uma adesão, algo assim fantástico, porque em 5 dias apenas de lançamento, que foi 30 de novembro de 2022, alcançou 1 milhão de usuários. O Twitter, por exemplo, levou 3 anos para se alcançar essa marca. Então a gente vai percebendo que ela, em 2 meses, ela alcançou 100 milhões de usuários. Essa ferramenta, hoje, menos de um ano, já tem bilhões de usuários, pessoas interagindo, pessoas formando outras plataformas agregadas, sites que daí derivam para produzir outros elementos, outras respostas de inteligência artificial. E isso, pela primeira vez, assim, disponível para todos nós. Isso vem assustando sobremaneira a humanidade como um todo, governos. Por exemplo, na Itália, ela foi proibida a utilização dessa ferramenta, porque eles querem primeiro avaliar qual será o impacto nos empregos, qual será o impacto na sociedade da ferramenta. Mas é como dizia Victor Hugo, é incrível a força que uma ideia tem quando sua hora chegou. Então não há como a gente tentar sufocar ou parar uma roda em movimento de uma revolução completa nas nossas formas de aprendizado, na nossa forma de trabalho, que já está em atividade. A ferramenta ela é tão interessante que ela produz textos, não somente textos, mas imagens, vídeos e outros tipos de linguagem, que ela foi aprovada, por exemplo, submetida a um exame de MBA de uma faculdade americana de Wharton, ela foi aprovada. Submetida ao exame da Ordem dos Advogados, também americano, também foi aprovado. Então a gente vê que ela tem uma assertividade e a partir do lançamento dessa ferramenta, o número de publicações acadêmicas disparou, cresceu imensamente o número de artigos científicos, porque agora aqueles pesquisadores têm uma maneira de chegar às informações de uma forma mais coordenada, de uma forma mais rápida. É impressionante toda essa mudança, né? Já se fala, inclusive, em que se deva estipular uma renda universal para todos os habitantes do planeta Terra, porque os empregos desaparecerão
Mas, então, muitos países estão querendo estipular esses marcos regulatórios para que essas coisas possam afetar a sociedade de forma mais lenta, mais coordenada, mas é muito incrível. Importante a gente também perceber que ela derruba muitas questões, ela traz viés, ela tem, por exemplo, lá o viés dos programadores que colocaram todos aqueles dados à disposição. Tem, por exemplo, a questão de propriedade intelectual, que ela não leva em consideração, ela traz as informações que tem na internet sem qualquer tipo de respeito à propriedade intelectual, ela vai passando para todos nós essa informação. Então, isso é muito interessante para que a gente possa perceber, né, que tudo isso está acontecendo de uma velocidade fantástica, uma velocidade absurda, e tudo isso vai produzir uma transformação muito grande. Ela não nos dá assertividade nas suas respostas, mas ela não nos dá um grau de assertividade. Ela acerta 90%. Nós não podemos dizer. Quando ela erra, ela diz, é porque meus dados são de 2021, ou ela vai dizer que ela não está ligada online na internet para trazer as informações em tempo real, ou ela vai dizer que ela tem muitos dados e a objetividade das respostas depende de opinião. Então ela dá assim alguns erros, mas assim, tudo que vem acontecendo e a velocidade com que tudo isso vem acontecendo é incrível, né? Então, tão pouco tempo, toda essa modificação que vem surgindo, né? Então, é isso aí, né? Só um parênteses aqui para a gente entender que nós estamos no início de uma grande mudança, de uma grande transformação no nosso orbe planetário do ponto de vista material que a gente está falando. Mas vamos voltar aqui à questão da simpatia e antipatia. Nós vivemos num universo mental e psíquico, um universo onde as criaturas se interagem, como nós agora, através de comunicações virtuais, de áudio, vídeo, em tempo real, no ardor dos acontecimentos. Às vezes as coisas que acontecem lá do outro lado do mundo, nós sabemos na mesma hora. Então esse planeta se transformou em uma pequena aldeia, todos conectados, né? E nós estamos tão conectados do ponto de vista material, que nós acabamos esquecendo que há uma conexão ainda maior, que é uma conexão espiritual, porque o nosso universo elemental, o universo que vivemos é psíquico, é um universo de pensamentos. Então nós às vezes ignoramos a massa, o volume de vibrações e pensamentos que são transmitidos mente a mente, coração a coração todo o tempo. Nós temos aqui 8 bilhões quase de encarnados na Terra, e mais uns 16 bilhões de desencarnados que estão aí nos bastidores da vida, de uma certa maneira, também trocando, interagindo do ponto de vista de troca de pensamentos conosco. E nesse universo de pensamentos, muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos o tempo todo lançando mísseis a partir da nossa mente, a partir do nosso pensamento, mísseis de ódio que disparamos contra nossos rivais, contra aqueles que nos atravessam o caminho, às vezes assim, de forma até inocente, alguém lhe dá uma fechada no trânsito, você já logo lança um míssil de ódio na direção daquele que equivocadamente dirigiu o carro na sua direção. E são dardos, são mísseis que são disparados de sensualidade, de ganância, sempre buscando alvos da mesma faixa vibratória. Ao mesmo tempo também existem mísseis de amor, mísseis de carinho, de afeto, que estão sendo trocados e disparados, que a gente possa saber escolher e não entrar nessas guerras mentais que estão conectadas a uma disputa de poder, de domínio político, de domínio financeiro, mas que nós entremos na guerra do amor, na guerra do míssil de paz, do míssil de ordem, de tranquilidade, e que a gente possa então ter
responsabilidade, porque aí a gente começa a estabelecer as simpatias e as antipatias na medida em que a gente lança, a partir da nossa mente, nossos mísseis de bom humor, nossos mísseis de tolerância, nossos mísseis de bem-querer, e aí nós vamos criando um círculo, vamos criando ao redor de nós uma aura de positividade, de simpatia que está conosco, né? Então, cada mente está sempre ao lado da companhia que elege. Isso é o princípio que prevalece para quem está no corpo físico ou fora dele. É interessante lembrar que no livro Libertação, numa cidade, num umbral, numa área bem trevosa, uma área abaixo da crosta terrestre, uma cidade governada por dragões, uma cidade de muito desequilíbrio, pessoas em desequilíbrio, dominadas lá por um sacerdote e um grupo de pessoas que não eram cruéis de uma certa maneira na forma de se relacionar, estabeleciam punições. E lá o ambiente daquela cidade era tremendamente negativo, mas lá muitas pessoas encarnadas, ao dormirem, ao desdobrarem, elas lá iriam ter com os seus afins. Iam lá obedecendo laços de atração. Iam lá porque não percebiam que estavam muitas vezes ao seu lado, aqui na crosta, seus benfeitores espirituais que militam junto aos homens encarnados, numa tarefa de renúncia, de auxílio, eles não conseguiam perceber por conta do baixo teor vibratório em que se precipitavam. E aí, por conta disso, se localizavam, iam lá à noite, procurando aquelas criaturas desencarnadas com as quais elas se afinavam, agregando-se então naquele imenso cortiço, né? Com toda aquela bagagem de paixões destruidoras, né? Aportando lá inteligências poderosas, mas endurecidas, que eram os imperadores daquele local. Cada um de nós está, muitas vezes pensamos, como será a desencarnação, como passaremos por umbral. Na verdade, nós já estamos no nosso mundo espiritual o tempo todo. Nós já estamos no mundo espiritual elevado, ou no mundo espiritual de baixo teor vibratório, por conta de nossa conduta, por conta de nossa atividade, por conta de nossa atividade mental. Então, nós não iremos, nós já estamos no lugar espiritual onde ficaremos. E o que é simpatia? Vamos começar a falar no aspecto da simpatia. Simpatia, pelo nosso famoso dicionário, é uma afinidade moral, uma similitude no sentir e no pensar. Essa é uma definição muito importante. Similitude no pensar, similitude no agir, no sentir. Então, eu sou simpático daqueles que pensam como eu penso. Sou simpático àqueles que sentem como eu sinto. Eu sou simpático daqueles que são concordantes comigo, daqueles que são solidários, daqueles que se encontram no mesmo padrão evolutivo que eu me encontro. Simpatia, então, é essa relação entre pessoas que têm afinidade espiritual e que se sentem, por conta dessa afinidade, atraídas entre si. Essa afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, funciona como um imã, como uma força de atração que vai, por um campo magnético, se estabelecendo e unindo os seres, né? E antipatia? Antipatia é justamente o contrário. É uma aversão espontânea, irracional, gratuita, por alguém, coisa, repulsa ou má querença. Na verdade, é uma total diferença no sentir e no pensar, uma falta de identidade na forma de pensar e de sentir. Essa é a antipatia.
Muitas vezes nós temos antipatia até por coisas, por situações, por doenças, por condições. Por exemplo, tem uma história que Divaldo conta, interessante, porque tinha um certo espírito que apareceu para ele, né? E vai perguntar para ele, né, se queria que ele visitasse um leprosário, né? E Divaldo, aquele espírito, apresenta-se como Alarico, que é um invasor de Roma, né? E que só não matou as pessoas que estavam dentro das igrejas porque fez um acordo com Santo Agostinho. Ele aparece com essa aparência, né, de Alarico, e lhe pede que ele vá visitar um leprosário em São Paulo. E Divaldo não tinha, ele tinha uma certa dificuldade com a lepra, com a antipatia à doença. E aí o espírito vai dizer para ele, olha, você pode escolher, você pode ir para lá como visitante ou como paciente. E aí Divaldo obviamente escolheu passar lá como visitante. E quando aquele espírito então se transforma, era Jesus Gonçalves, né, que tem uma bela existência de reparação, de ajuste consigo mesmo, que era o próprio Alarico de 2000 anos atrás, 1600 anos atrás, e que agora, como Jesus Gonçalves, tinha tido essa existência reparadora, vivendo na doença, e lá estava a sua esposa, segunda esposa, no leprosário, quando Divaldo foi ver, conheceu, foi visitar, conheceu a segunda esposa de Jesus, que estava lá internada, lá, e Jesus já tinha desencarnado, né? Então é interessante porque a gente muitas vezes tem antipatia por determinadas coisas, determinadas doenças, às vezes coisas que temos medo, temos receio, ou coisas que em alguma outra reencarnação, em algum outro momento, nós tivemos lá uma experiência não muito agradável, né? Então, Kardec vai falar nesse capítulo da simpatia, os espíritos vão nos dizer, a partir das perguntas de Kardec, eles vão esclarecer muitas coisas para nós. Se dois espíritos que eram inimigos, que foram inimigos na Terra, se eles vão conservar aquele ressentimento, aquela antipatia no mundo dos espíritos? A resposta é muito boa, porque ele diz não. Vão compreender que aquilo era uma tolice pueril, porque se foi apenas um interesse material que fez com que eles desenvolvessem aquele tipo de sentimento, não pensarão mais disso. E aí Kardec ainda até faz a comparação de dois escolares, assim como nós, quando muitas vezes na terceira série lá do primeiro grau a gente briga com um coleguinha. Eu tive um coleguinha que eu briguei na terceira série, que no final de ano tinha uma história de riscar a camisa. Esse colega que eu não tinha nem muita intimidade, ele me riscou a camisa. E eu fiquei bravo, fiquei chateado, não queria mais nem conversar com ele mais. Depois eu fui, como Kardec diz, dois escolares que atingiram a idade da razão e vão reconhecer a infantilidade das brigas que tiveram na infância. Aconteceu comigo. Depois eu vou encontrar aquele menino que me riscou a camisa, já fazendo vestibular, e eu tinha ficado totalmente para trás. A gente já se cumprimentou e a gente já se relacionava pelo que ficou de bom e não pela coisa pequena, pueril lá do passado, né? E é óbvio que se os espíritos são maus, eles podem conservar ressentimentos e algumas vezes até perseguir numa outra existência, né? Mas as afeições espirituais, elas são sempre mais sólidas, mais duráveis, são sempre mais claras e puras dos interesses materiais, elas são sempre mais firmes conosco. Quando se fala de simpatia entre os espíritos, logo se vê aquela ideia que até
da alma gêmea, né? Todo mundo quer ter uma alma gêmea. O próprio Emmanuel, certa feita, brigou durante um tempo sobre o conceito da alma gêmea, até que teve um debate na Federação Espírita e ele reconheceu que não, porque as almas, de uma certa maneira, elas vão se unir e lá Kardec pergunta, né, se elas estão predestinadas a essa união desde a origem. E a resposta dos Espíritos é não. Não existe uma união particular e fatal entre duas almas. Desculpe se estou ferindo o romantismo de alguém agora com essa resposta, mas são os Espíritos que nos trazem. Porque a união, ela existe entre todos os Espíritos, né? Quanto mais perfeitos, mais unidos. E se houvesse uma necessidade de uma união fatal de uma alma com outra, como se um Espírito fosse metade e o outro a outra metade, separados, eles estariam incompletos. E é impossível, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas simples é o simples da química. Simples no sentido de que não somos elementos compostos. Simples no sentido de que não precisamos nada mais para nos compor. Não precisamos nada além de nós. Nós já estamos prontos aqui, de uma certa maneira, porém ignorantes. Então nós somos criados simples, não necessita nada mais para que se torne completo, a não ser conhecimento, pois que foi criado ignorante, sem nada conhecer. Então, é mais ou menos assim. As almas gêmeas, a questão da afinidade, né? Claro que, à medida que nós encarnamos junto de uma mesma pessoa, e essas encarnações se repetem, os laços são muito fortes. São ali as moedas perdidas, como diz Alcione no livro Renúncia, as dracmas perdidas do seu coração, as moedas perdidas do seu coração, os tesouros do seu coração. Então, muitas vezes a ideia de alma gêmea é por conta disso, porque nós temos alguns seres que são especiais para nós, são esses tesouros para o nosso coração, né? E os espíritos que não são simpáticos podem mais tarde se tornar simpáticos? Sim, todos serão na medida que evoluírem. E dois que são simpáticos podem deixar de sê-lo? Kardec vai dizer sim. Se um for mais preguiçoso e o outro mais trabalhador, eles podem deixar de ser, porque aquele que não se elevou, ele vai, de uma certa maneira, ficar antipático daquele que cresce, né, de uma certa maneira, né? Então, os encontros que ocorrem, muitas vezes, não seria uma espécie de relação simpática? Sim, há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é essa ciência, né? Desculpa que estou retomando aqui o vídeo, porque derramou tudo aqui, caiu o celular, mas a gente vai retomar aqui, dando continuidade. Então, a antipatia, a lembrança de atos maus de dois homens praticaram um contra o outro, constitui um obstáculo para que entre eles reine simpatia aqui no nosso orbe. E sim, é claro que nós trazemos lá do passado, né, uma memória do passado, né? Claro que se nossa história passada não foi positiva, vão reagir sobre nós, né, a lembrança, a intuição daquilo que tenhamos feito uns com os outros, né? E espíritos antipáticos se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então vamos falar um pouquinho da antipatia, porque a antipatia é muito conhecida por nós, né? Então, para falar da antipatia, eu quero falar do mito da discórdia, porque a discórdia é aquilo que é através da discórdia que ela é, de uma certa maneira, a mãe, a falta de acordo. Discórdia é falta de acordo, né? É desacordo, é desentendimento, desavença, né? Então, normalmente, ela é a discórdia, ela é a mãe de todos os
os ódios, ela é a mãe de toda a antipatia, né? Então a gente vai falar aqui da deusa da discórdia, a gente vai falar da deusa chamada Eris, né? Que é a personificação da discórdia, que está retratada na mitologia lá, como Eris sendo uma causadora de desavenças e confusões entre os deuses e mortais, né? Então, na mitologia, está dizendo que houve um banquete lá no Monte Olimpo para celebrar o casamento de Peleu e Tétis, e que os deuses foram convidados, e se convidou Hera, que era a mulher de Zeus, o rei dos deuses, se convidou Atena, que era a protetora de Atenas, se convidou Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza, e pensaram, não vamos convidar Eris não, porque Eris vai causar problema, porque Eris era a deusa que sempre onde ela estava, onde ela chegava, ela causava uma desavença, um problema, uma confusão, era aquele familiar que a gente tem dúvida na hora de convidar para as nossas festas, porque acha que pode dar algum problema. Então, resolveram não convidar Eris, a deusa Eris. E então Eris, mesmo assim, porque ela é exatamente a deusa da discórdia, ela não se importou de não ser convidada, ela simplesmente, irritada, apareceu lá no banquete. Apareceu no banquete levando uma maçã de ouro, com uma inscrição naquela maçã, onde estava escrito a mais bela, para que aquela maçã pudesse ser entregue, então, à mais bela. E logo as deusas que lá se encontravam resolveram que elas deveriam, cada uma delas achava que ela deveria possuir e receber aquela maçã de presente. Hera, Atena e Afrodite reivindicaram a maçã, pensando merecer lá o título da mais bela. Nenhum deus conseguia decidir quem deveria ficar com a maçã, pois escolher uma deusa significava desagradar as outras duas. Então pediram a Zeus, o rei dos deuses, que decidiu então que ele não ia se meter nesse problema. Zeus então decidiu deixar a decisão para um mortal chamado Paris, o príncipe troiano. Então, cada deusa tenta influenciar lá o príncipe de Troia, o Paris, e Hera prometeu para ele poder e riqueza. Atena ofereceu para ele sabedoria e habilidades em batalha. E Afrodite prometeu para ele a mulher mais bonita do mundo como esposa. E Paris, então, tentado pela oferta de Afrodite, escolheu Afrodite como a mais bela, o que vai desencadear uma série de eventos lá que levaram à guerra, no futuro, a guerra de Troia. E aquela maçã de ouro dada por Eris, como um ato de discórdia, desencadeou uma rivalidade entre deusas e mortais, culminando naquela famosa guerra de gregos e troianos. A maçã tem aquele famoso, a parte comestível da maçã é chamada pomo, então é daí que se vem a ideia e aquela ideia muito conhecida do pomo da discórdia, porque Eris lança esse pomo da discórdia, essa maçã da discórdia com a ideia da mais bela. Então é mais ou menos por aí, e a desavença, a discórdia, ela está por trás de toda antipatia, está por trás de todo ódio, está por trás de todas as dificuldades que nós carregamos muitas vezes na nossa vida, né? A antipatia, Kardec pergunta se ela é sinal de uma natureza má, ou seja, se os espíritos que já são bons, eles não podem ter nenhum tipo de antipatia. E aí os espíritos vão dizer, não, dois espíritos não são maus por não serem simpáticos um com o outro. Muitas vezes essa diferença de pensar, essa diferença de sentir faz com que os espíritos
não sejam simpáticos. A metodologia de cada um deles é diferente, não quer dizer que um seja mais evoluído, não quer dizer que um seja bom ou que outro seja mau, né? Eles só por não serem simpáticos não quer dizer que sejam de uma natureza má, né? E a antipatia nasce do pior ou do melhor deles? Do mais evoluído ou do menos evoluído? E aí a resposta é sensacional, porque os espíritos vão dizer para a gente que tanto de uma ou de outra, ou seja, a antipatia pode nascer do mais evoluído ou do menos evoluído, tanto faz. Mas as causas e os efeitos da antipatia são diferentes. O mal, ele vai sentir antipatia por quem ele o possa julgar e desmascarar. E ele percebe que não será aprovado por aquela pessoa. Então, o seu afastamento se transforma em ódio e inveja, e ele então fica inspirado a fazer o mal, com o desejo de fazer o mal àquela pessoa com quem ele sente antipatia. Então, o que move a antipatia daquele que seja mal é exatamente a percepção de que será desmascarado e de que não será aprovado. O que faz com que ele se afaste, mas faz com que ele fique, então, cultivando à distância um ódio, uma inveja, o desejo de fazer mal àquele que é bom. Já o bom, ele sente uma repulsa, uma antipatia, porque ele sabe que ele não será compreendido, porque as ideias e a forma de pensar são totalmente diferentes. Então, sabe que não comungam dos mesmos sentimentos. Então, esse é o móvel para o espírito bom, saber que os seus pensamentos não serão compreendidos. E não sente nada contra o outro, nem ódio, nem inveja, mas também se afasta e lastima o fato de ter que ficar afastado. Então, pode ser um ou o outro, mas assim, as causas e os efeitos são totalmente diferentes. E nós, de nossa parte, nós já somos espíritos mais evoluídos, nós, de nossa parte, temos medo de ser desmascarados, temos medo da reprovação, nós nos afastamos e desejamos o mal daqueles que nós antipatizamos, ou nós apenas lastimamos ter que ficar afastados daqueles que pensamos, daqueles com os quais nós pensamos diferente, né? Então, é isso. Nós já conseguimos, quando a gente antipatiza com alguém, apenas evitar, apenas nos afastar com um sentimento de piedade, de compaixão, né? Porque normalmente essa diferença no sentir, no pensar, ela produz uma antipatia natural. A gente vai ver que o próprio Francisco de Assis tinha um problema de relacionamento com o pai dele, que durou toda uma vida. Francisco de Assis então conseguiu reconciliar-se com o próprio pai enquanto encarnado estava. Ele até desejava a reconciliação com o pai, ele tinha o coração aberto, queria se aproximar, mas não queria terminar a existência sem a reconciliação, mas ela não ocorreu, né? Porque eles eram muito diferentes. Dizem os biógrafos que o pai de Francisco de Assis tinha o coração na carteira. E Francisco de Assis nem carteira tinha, né? Então, eram totalmente diferentes a maneira de pensar. O pai, em determinado momento, o pai dele vai denunciá-lo junto à igreja, vai denunciá-lo junto ao bispo, e o bispo vai fazer uma audiência com o padre em que o pai vai, então, fazer renegá-lo, né, como filho lá perante a igreja. E ele, então, nessa audiência, ele vai dizer que o pai dele, a partir daquele momento, era o pai que estava no céu. E vai pegar uma bolsa de moedas que ele carregava, deposita nos pés do pai, tira suas roupas, que também, segundo ele, tinha sido custeada pelo pai, ele tira a roupa e ia embora da igreja sem roupa, mas o padre chama
e dá para ele um saco de linhagem para que ele pudesse se cobrir, o saco de linhagem que ele passa a se vestir o resto da vida. A partir dessa audiência com o pai é que surge a famosa vestimenta de Francisco de Assis. E muitas vezes o pai, e ele nessa audiência ele vai dizer ao pai: pensei que o senhor ficaria feliz de ver seu filho inútil fazendo algo de bom para Deus, né? Então, mas muitas vezes o pai não aceitava ele de forma nenhuma, desejava para ele outra coisa, que fosse pródigo nos negócios, que desse continuidade na fortuna do pai. E muitas vezes o pai encontrava ele lá na cidade e rogava pragas. Ele aí tinha que fugir e ele ia correndo até um mendigo que ele se ajoelhava e pedia que o mendigo o abençoasse. E dizia: meu pai rogou pragas em mim, faça as vezes de meu pai e o senhor então me dá uma bênção em mim. Então é muito difícil essa antipatia, às vezes natural, claramente por um pensamento totalmente antagônico. Um pensa de uma maneira, outro pensa de uma maneira totalmente diferente, né? Então é isso. A simpatia e a antipatia, elas têm raízes profundas no espírito, né? E quase sempre elas vão atestar o pretérito de dificuldades que vivemos, né? E nós vamos reviver situações de iguais circunstâncias que vão nos testar, né? Essa antipatia, toda antipatia, aí Emmanuel vai dizer para a gente que toda antipatia deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica para o trabalho da fraternidade. Então a gente precisa, de uma certa maneira, controlar esses nossos pensamentos muito antagônicos, nossas vibrações muito opostas, até que possam ser resolvidas essas condições, né, que muitas vezes trazemos de vida passada. Então a gente tem que saber administrar para que a gente não se perca. Emmanuel, certa feita, diz para Chico uma coisa interessante. Vai dizer para Chico que nunca corte o que pode ser desamarrado, ou seja, a gente tentar suportar as dificuldades, tentar suportar as antipatias que surgem de forma muito intensa, sem cortar, desamarrando, nos afastando, tentando relevar a situação, né? Chico, ele quando era jovem, ele trabalhava lá numa venda do seu Felizardo, né? E lá vivia cheia de pessoas, vivia repleta, né? E pessoas iam lá beber, iam lá comer os seus tiragostos e beber suas bebidas, e Chico servia lá no balcão, né? E tinha entre os que frequentavam, tinha um homem lá que se chamava Honorato, que era muito rude e era especialista de provocar antipatia de todas as pessoas lá, né? Dizia palavrão, se embriagava e qualquer coisinha, qualquer da cá minha palha, ele já tirava um punhal e ameaçava lá as pessoas. Chico também não simpatizava com ele de forma nenhuma. E uma certa feita, Chico estava à beira de uma discussão desagradável lá com o Honorato, se lembrou da prece, então calou, e no meio da oração ele viu a mãe dele, Dona Maria João de Deus, que advertiu ele: meu filho, evite contendas. Esse homem pode ser antipático aos seus olhos hoje. Amanhã, talvez poderá ser um benfeitor das nossas necessidades. E aí meses se passaram. Um domingo, Chico foi com o José, irmão, buscar ervas lá no campo, né? E ervas medicinais para os irmãos doentes, né? E estavam lá à procura da carqueja, da samambaia. Quando eles pensaram em voltar, surgiu uma neblina muito grande, uma nuvem lá desceu naquela região, e por mais que eles se esforçassem, eles não encontravam o caminho de volta. Por mais de 2 horas naquele mato lá, agreste lá, aflitos, pedindo socorro,
e parecia que os amigos espirituais estavam ausentes, né? Chico não tinha nenhuma visão e o nevoeiro aumentava cada vez mais, continuaram andando lá, fatigados, né? Quando viram uma casinha lá numa distância, bateram na porta, a porta abriu, uma voz alegre lá, acolhedora, sai de lá de dentro. Ô Chico, você aqui, era o Honorato, que os abraçou com satisfação, oferecendo a eles alimento e guiando eles de volta para o caminho de casa, né? Quando o Honorato se despediu, o agora benfeitor Honorato se despediu, Chico olha para trás e a mãe dele aparece e diz, compreendeu, Chico? E o Chico, impressionado, vai dizer, compreendi, a senhora tem razão. Então é isso, nós temos que utilizar essa nossa encarnação para nos educarmos, para aprender aquilo que não foi aprendido, e trazendo novos elementos nessa nova oportunidade que a gente está aqui, nessa nova experiência, né? Porque nós somos complexos, nós somos muito complicados. Emmanuel vai dizer que, assim, há sempre aqui volumosos contingentes de pessoas que tentam ganhar a demanda, querendo ganhar a briga, mas raros homens se preocupam em ganhar a harmonia. E que a Terra é uma colmeia desesperada, né? Só a cristianização poderá reajustar. O enigma da Terra, o enigma espiritual. Impraticável reerguer o erguimento do edifício sem bases. E a inteligência bestial combaterá ainda a sabedoria divina por longo tempo. Essa frase é sensacional. A inteligência bestial, né? Bestial é de animalesca. Nossa inteligência é animalesca. A gente quer, como diz Emmanuel, ganhar a demanda, a gente quer ganhar a briga com a nossa inteligência bestial, animalesca, e não ganhar a harmonia. E como a gente não quer ganhar a harmonia, a gente termina combatendo essa sabedoria divina, né? O Espiritismo vai, de uma certa maneira, nos mostrar, né? Trazer para todos nós o conhecimento das coisas, trazer o que faz o homem na Terra, por que vem, como é que a gente cresce, como é que a gente evolui. Então, é mais ou menos isso, para a gente concluir. A gente precisa aprender a assimilar os pensamentos daqueles que pensam diferente de nós, sem nenhum antagonismo, com sobriedade, né? E sabendo que a gente vai estar sempre sintonizado com as emoções e ideias de todas as pessoas que nos compartilham da mesma faixa de simpatia, né? E que toda antipatia, voltando àquela frase, Emmanuel, deve morrer para dar lugar a uma simpatia que edifica, né, o coração, para um trabalho construtivo para todos nós, né? E que a gente possa estarmos mais afastados dessa inteligência bestial que combate para ganhar a briga e que a gente se coloca junto dos poucos que querem combater para ganhar a paz, né? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, Comunidade Espírita Nova Era, por mais essa oportunidade. Desejo a todos uma boa semana e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Desci no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir,
coração desse no sertão. Casa simples